Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Diego Maspaiano. Hoje vim aqui trazer uma reflexão a respeito de uma passagem do Evangelho. E só antes da gente entrar nela, só lembrar de quem está fazendo tratamento espiritual, lembrar de colocar água para fazer a fluidificação, né? E também, todos que estejam assistindo, procurem ficar num local confortável, sem muitas distrações também, que vocês possam estar tranquilos, serenos para poder ouvir essa leitura e essas reflexões que a gente vai fazer acerca dessa passagem aqui. Então eu peguei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E essa passagem do item 8, 9 e 10, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então vamos lendo aqui, a gente vai comentando um pouco. Item 8 aqui então. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, então lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele então respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Agora o item 9. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Então aqui, gente, a gente vê que não é só naquela época, né? Mas os fariseus daquela época aqui davam uma importância muito grande para o exterior, né? Para essa parte das leis, essa parte exterior, mas a parte interior, né? A parte moral, a parte de dentro, né? Que vinha do coração, já não era a mesma coisa, né? Então, como diz Isaías, hipócritas, né? Essa hipocrisia, pois na frente dos outros você é uma pessoa, né? Mas por dentro, em casa, a tua ação, a tua atitude é bem diferente, né? E não é o que entra, é o que sai que vai te tornar impuro, né? Aqui fala muito bem, porque as nossas ações partem, né? A gente não toma uma ação do nada, né? A gente vibra num estado, né? Tem uma vibração, né? E tem
vários tipos de pensamentos que nos rodeiam, que a gente já vem de tempo. Então, uma pessoa, se não tiver tendências, por exemplo, aqui ele dá o exemplo, né, de homicídio, adultério, se a pessoa não tem isso com ele, se já se desprendeu, ele não vai trazer. Então, não vai ser do nada que isso vai acontecer, né? Então, os pensamentos que rodeiam ele que vão gerar essas atitudes, né? E os pensamentos, né, ele fala que partem do coração, então tudo parte de lá, né? Toda a parte moral vem de lá de dentro. Então, se o coração está impuro, né, se a pessoa ainda não tratou de cuidar da moral, né, vai estar rodeada de maus pensamentos, vai estar rodeada de espíritos obsessores, né? Ou às vezes nem obsessores, são espíritos que são afins com ele mesmo, né? E aí, né, só vai atrair esse tipo de coisa e aí, no fim das contas, vai acabar praticando, né, as coisas ruins que a gente vê hoje em dia, né? E isso, né, vem desde sempre, né? Lógico que com o tempo a humanidade vai evoluindo e a gente lembra sempre que existem as duas evoluções que a gente tem, né? A evolução intelectual, né, que o nosso mundo hoje está cada vez mais evoluído, né, com a ciência, mas a parte moral ainda não conseguiu acompanhar. Então a gente vê ainda muita desgraça, muita injustiça, muita maldade ainda, né? E com o tempo, né, a gente precisa seguir em frente e evoluir essa parte moral, né? Os bons não silenciarem, né? Pois que senão hoje, né, ainda no mundo de provas e expiações, né, os maus ainda prevalecem. Se os bons não tomarem a frente, né, o mal realmente vai prevalecer e a gente precisa, né, os bons, né, as boas pessoas precisam ter atitude, né, enfim. Mas vamos seguindo aqui. Os judeus, no item 10, os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e não se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelo homem à lei de Deus que Jesus fez alusão, quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo, aquela sobre o qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impôs sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então, aqui essa explicação dos espíritos, né, consegue nos ensinar muito bem essa parte moral que a gente precisa ter, né? Essa pureza, na verdade, a gente vem muito nasce ignorante, né? Os espíritos, né, quando nascem realmente ignorantes e vão evoluindo e vão crescendo, né? Então, a parte moral, que ela precisa se aprimorar, o coração precisa se despir das impurezas, né? A gente precisa realmente seguir evoluindo e não é essa aparência, né? A gente não deve se, né, como fala ali, né? Às vezes de atos, né? Da parte
da parte de religião, né, das religiões, né, os cultos, toda aquela pompa, não adianta de nada se as pessoas quando saem do culto, né, ou do próprio centro espírita, né, quando vai, toma o passe, né, ou vai numa palestra, né, tudo ótimo e sai dali já brigando com a mulher no carro, chutando o cachorro quando chega em casa. Então não resolve nada, né, se a gente realmente não seguir, né, a moral de Cristo. E lógico, a gente ainda está em estágio de evolução, a gente ainda vai errar e é importante que a gente aprenda com nossos erros, melhor ainda quando é com erro, né, do próximo, né, que a gente consiga aprender não precisando errar, mas é fato que os erros que a gente, né, acaba cometendo, o importante é encarar como um ponto de, né, como uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de ser melhor e de não cometer mais o mesmo erro, né? Então, é sempre a gente tentar se apoiar em cima desses erros e não cometer mais e ser melhor, sermos pessoas melhores, né? E aqui eu achei muito interessante que, né, a questão da religião, se a religião, né, não fizer homens de bem, né, ela vai fazer somente supersticiosos, hipócritas e fanáticos. De que adianta, né, seguir nisso, né, aprender, né, estudar e não praticar? A gente vai ser ou hipócrita, ou virar um fanático ou supersticioso, né? E a ideia é que a gente se torne um homem de bem, né, pessoas de bem. Então, lembrar sempre, né, da gente, eu sempre falo, né, da oração, vigiar os pensamentos, pedir ajuda quando a gente não está bem, fazer o tratamento espiritual ou algum tratamento, né, seja psicológico, psiquiátrico, enfim, né, quem quer que esteja em casa, né, que realmente esteja com alguma dificuldade e que não está encontrando ajuda, não está resolvendo, né, buscar ajuda, porque se a gente se afundar em casa, né, não vai resolver nada, a gente cada vez fica pior. Então a gente vive em sociedade, lembrando, para a gente se ajudar, né, mutuamente, se apoiar, se auxiliar. Então procurar ajuda para que a gente sempre esteja num estado de vibração elevado, consiga receber ajuda, né, e auxílio e bons conselhos dos espíritos superiores. E essa é a ideia central que a gente precisa ter em mente, e que quando a gente não está assim, a gente, né, precisa repensar, né, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Lembrando que, né, os atos que a gente comete não é do nada, são os pensamentos que nos rodeiam, né, que nos acompanham, né, que vão acabar desencadeando atitudes no nosso dia a dia. Então a gente precisa realmente refletir sobre tudo isso, né? Então oração e vigiar os pensamentos em oração, conhecer a si mesmo, né, ver os pontos de fraqueza que a gente tem, tentar trabalhar isso, né? E realmente outra coisa que a gente lembra também é a autoanálise, né, no final do dia ou em algum momento fazer esse exame de consciência para saber o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, se fez as coisas boas, o que fez de errado, né, e verificar o que pode fazer diferente. Então tudo isso são práticas, rotinas que a gente tem para que a gente consiga ser, né, melhor do que ontem, né, e não comparar com o outro, né, lembrar de comparar com a gente mesmo, né. Será que hoje eu estou melhor que ontem? Sempre, né, um passo cada vez em busca da perfeição moral, né, que a gente viu aqui. Então, é para lá que a gente está mirando, né, porque o que a gente quer na nossa vida, né, a gente quer ser feliz, né, e somente dessa forma a gente vai conseguir ter isso. Nós sermos felizes e as pessoas, né, que nos rodeiam, né, todo mundo pensando dessa forma, o mundo, né, vai acabar se transformando. Beleza, meus amigos? Agradeço a atenção de vocês. Espero que todos estejam bem e fiquem bem. A gente sempre lembra, né, de quem puder compartilhar, curtir o vídeo se gostou, compartilhar com os amigos, familiares. Também ativar o sininho para as notificações, né? Todas as terças tem novos vídeos, né, que saem aqui, as reflexões, e eventualmente também, em outros momentos também saem novos vídeos. Tá certo? Espero que fiquem bem. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Até mais.